Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, assim como está comigo. Hoje eu trouxe o kit para ser feito ainda para o Dia das Mães, mas também que dá para fazer para o Dia dos Namorados. Eu chamo de kit spa, kit relax, depende do nome que você quiser dar. Olha quanta coisa tem dentro dele e é rapidinho de fazer. Gente, em 20 minutos você faz tudo. Duas buchinhas, olha, que de um lado é atoalhado e aqui é um tecidinho, com o suportezinho de elástico, porque se precisar pendurar num lugar que é mais largo, mais fininho, um ganchinho ou na maçaneta, dá também. No registro de abrir o chuveiro. A faixinha de colocar na cabeça, fechando com aquela faixinha que a gente coloca assim para fazer a maquiagem. A máscara de descanso. Essa máscara aqui, gente, é muito legal. Você pode colocá-la na geladeira, no congelador, e ela fica geladinha. Aquele dia que você acorda com o olho e o rosto um pouquinho inchado, e aí você coloca ela alguns minutinhos assim, é uma delícia. E a bucha vegetal, que você pode fazê-la redondinha, oval, do formato que você quiser. Eu fiz quadradinho porque o kit todo é assim. E depois eu vou trazer para vocês o escalda-pés. Tá? Então essa é uma proposta muito legal, gente, para o Dia das Mães. E aí você faz o saquinho ou de tecido, ou de TNT, ou de voal, igual eu fiz. Coloca um coraçãozinho. Se você quiser colocar o nome da mãe, dá também. De tecido, é só recortar as letras e costurar aqui. Nossa, é muita coisa que dá para fazer. Então bora costurar e produzir ainda para o Dia das Mães. Eu estou um pouquinho atrasada, mas dá tempo de produzir ainda. Ou se você quer para presentear, pode ser também. Se não for para venda, pode ser para presentear. Gente, é um kit maravilhoso, todo mundo gosta de ganhar. Então, bora costurar. Primeiro molde, né? Aqui, a gente desenha um retângulo de 9 por 19,5 e a gente marca no meio dele 3 centímetros. Faz um risquinho. Aqui, em todas as entradas, aqui em todos os cantinhos, você vai entrar 2 centímetros e marcar os 4 lados. Aí você vai pegar uma tampa, alguma coisa redonda de 9 centímetros. Esse aqui tem 9 centímetros de diâmetro. E aí, ó, 9 centímetros. Esse círculo aqui. Aí você pega, eu usei esse rolinho aqui de fita. Coloca aqui e faz o círculo em volta. Quando chegar aqui no meio, ao invés de você terminar o círculo aqui, você sobe ele nos 3 centímetros. Fazendo um lado só basta, gente, porque aí você dobra e recorta e fica igualzinho. A hora que você vê aqui que fez a voltinha certinho, tá ótimo. Aí você chega aqui, ao invés de completar o círculo, porque aqui, ó, no caso ele viria assim, você vem reto aqui, até na metade. Dobrou, é só recortar, que vira o molde da máscara. E é isso, o molde. Esse é para adulto, tá? Mas é um tamanho regular. Se você quiser fazer maior ou masculino, ou até menor, infantil, é só tirar aqui nessas medidas aqui. O infantil, eu acredito que diminui 2 centímetros, se eu não me engano. Ou é 1? Não, é 1 centímetro em volta todinho, que eu diminuo para fazer infantil. E geralmente para homem eu aumento 1, porque eles têm o rosto maior mesmo, alguns. Ó, nós vamos usar, eu gosto de fazer, como vai ser um kit, eu vou fazer um kit chamado kit relax, eu vou fazer com atoalhado e tricoline, mas você pode usar 2 tricolines e colocar uma manta no meio, tá? Pode ser assim também. Eu vou colocar aqui na marcação que eu fiz, o que eu fiz? Eu peguei a tricoline e coloquei o molde, ó, o molde, e risquei. Ah, gente, aqui no meio do molde, essa risca aqui fica de 6,5. Esse aqui do meio, depois que marcou aqui embaixo os 3. Aí eu coloco no tecido, no avesso do tecido da tricoline, risco, marco aqui onde é o elástico e faço uma marcaçãozinha aqui em cima onde eu vou deixar aberto. Se o tecido for muito clarinho, não usa lápis escuro assim, tá? Aí eu vou colocar aqui no lugar o elástico. O elástico que eu tô usando é da mesma cor, mas se não tiver também pode ser outro. Elástico comum mesmo, esse aqui é 0,75. Ó, coloquei o elástico aqui no direito do tecido. E agora eu vou colocar sobre o atoalhado. E vou costurar em volta aqui, deixando a abertura aqui no centro. Aí, costurei em volta todo. E aqui, gente, se você não tiver tesoura de picotar, você vai fazendo
piquezinhos aqui com a tesoura, assim, onde é essa parte arredondada aqui, tá bom? Porque senão na hora que desvirar não fica legal. E aí a gente desvira. É muito rápido de fazer, por isso que eu falo que faz em 5 minutos, então dá para produzir muita coisa. Vou no ferro, vou assentar e passar uma costura em volta. Essa costura aqui em volta, se você quiser fazê-la no zigue-zague, um pontinho decorativo, fica show. E dá uma embelezada a mais no projeto. Aí, eu não passei o pontinho decorativo, mas eu coloquei uma linha roxinha. E se fizer o pontinho decorativo com uma linha diferente, fica mais bonitinho ainda. Olha que gracinha. E rapidinho de fazer. Se quiser bordar alguma coisa também, pode que fica bonitinho. Agora, nós vamos fazer as esponjinhas de limpeza facial, ou buchinho para rosto, do jeito que quiser chamar. Aqui como que eu cortei. Esses quadradinhos são aleatórios. Eu vou falar a medida que eu cortei, mas pode ser da sua preferência, o maior ou menor. Eu fiz de 11 por 11. Esse daqui, ele vai aqui no meio, para colocar a mão assim e ficar mais fácil de usar. Então, eu cortei um quadradinho de tecido tricoline, um de atoalhado e mais um pedacinho duplo, né? Eu cortei ele dobrado de 14. E aí você dobra ao meio, ele fica de 7 de altura. Para colocar aqui na metade. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema do outro, só que primeiro eu gosto de costurar esse daqui. Eu vou colocar o viés. Aí esse viés que eu coloquei aqui, gente, é só para ficar coloridinho, não tem necessidade se você não tiver, tá? É só para ficar coloridinho mesmo, para dar um charmezinho a mais. Aqui, gente, a alcinha, ó, tá vendo? Já costurei, coloquei aqui. Essa alcinha para pendurar, eu coloco de elástico, porque se a pessoa quiser pendurar no registro de abrir o chuveiro, tem como. Se quiser pendurar no suportezinho lá, naquele negocinho de abrir o box, tem jeito. Então, assim, porque é elástico, né? Aí vai caber em vários lugares. Dá pra pendurar. Então, eu coloco assim, igualzinho o outro, frente com frente. Esse eu não... Porque tem alguns modelos que a gente costura assim, avesso com avesso, e passa o viés em volta. Esse daqui eu vou fazer assim. Gente, pode fazer arredondado também, é porque eu acho mais rápido, mais prático fazer ele quadradinho, que tem o mesmo efeito, mas pode ser arredondado também. Porque eu preciso fazer muitos, e aí o quadradinho é mais rápido. Costurado, eu tô fazendo os dois já de uma vez. Corta o excesso. Essa pontinha aqui, para poder ficar melhor na hora de desvirar. Tira um pouquinho aqui do... Pronto, já temos as duas buchinhas, que também serve para retirar maquiagem, para passar algum cremezinho. Ó. Esses aqui já estão prontos. Agora nós vamos fazer a bucha de banho, bucha vegetal. Também fiz com essa proposta de colocar a mão... Deixa eu cortar o elástico aqui. Ó, cortei do tamanho da bucha, aí você que vê o tamanho da bucha que você tem aí. Cortei um pouquinho maior, para ficar mais fácil de costurar. Aí, o que eu vou fazer? Esse daqui não dá para desvirar. Então, esse a gente tem que costurar em volta e passar o viés, tá? E eu vou colocar, desse lado daqui, uma faixinha para colocar a mão assim também, para ficar mais fácil de usar, tá bom? Essa faixinha, eu vou passar um viés de cada lado aqui, só para ficar mais... para fazer o acabamento, né, daqui da beirada, para não desfiar, e também para dar um colorido a mais na peça. Mas é opcional esse viés. Aí, ó, coloquei o
o elastiquinho para pendurar e a bucha de cá. Gente, a bucha, eu tiro bastante, eu corto ela, parto ela ao meio, eu tiro, venho com a tesoura cortando bastante esses pedaços mais grossos que vem nela aqui, porque ela é bem dura, né? Então, para amaciar mais rápido, para ela abrir melhor, aí eu corto e deixo ela mais fininha. Agora eu vou passar o viés em volta. E aí agora tá quase pronto, ó. Falta a faixa do cabelo. A faixa do cabelo, gente, vocês vão cortar numa medida de uma tira de 60 por 9. 60 por 9, tá? E no tecido tricoline e no atoalhado. Aí é opcional se você quiser fazer com viés todo em volta. Eu vou fazer, eu vou costurar tudo em volta e desvirar, tá? E a gente vai precisar também de um pedaço de velcro. Se você quiser bater botõezinhos também pode ser, mas eu prefiro colocar o velcro. Eu coloco um pedaço de 5 centímetros, de 5 a 7 centímetros, que aí dá para regular, tá? Coloco em uma das pontas. Aí agora eu já desvirei, rebati e é só costurar o velcro nas partes contrárias. Eu coloquei a parte que é aquela áspera aqui no atoalhado e coloquei aquela mais fofinha de cá. Aí, ó, tá pronto. Então, gente, esse foi o tutorial de hoje. O kit spa, kit relax, eu vou chamar de kit relax. Inclusive, eu vou escrever aqui, relax. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe para que mais pessoas façam também, tá? E que Jesus abençoe vocês com muitas produções. Um beijo e até a próxima.